Hoje quero falar a vocês sobre um tema que tem invadido o nosso país aqui, que é o tema do Halloween. Esse é um tema que nós tivemos na semana passada aqui no nosso país e aí também o dia do Halloween, o dia das bruxas lá. E algumas coisas, o nosso país não era tão conhecido, nós brasileiros sempre exportamos as desgraças de outros países. E nós exportamos da América a essa festividade, que é um culto aí às bruxas, aos mortos e por aí vai. E, amigos, hoje eu quero falar sobre esse tema porque eu julgo de alta necessidade para o povo de Deus entender o que é esse dia e o porquê que nós cristãos não praticamos esse dia do Halloween e essas coisas. Primeira coisa que eu quero falar a vocês é o texto base da minha mensagem, encontra-se em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9, Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 ao 14. Eu estou falando isso daqui porque eu quero vacinar a nossa igreja aqui, o nosso Goal Six, a respeito disso, e não somente porque alguns irmãos que são mais velhos falam, mas isso daí eu sei que é errado e tudo e tal, mas e os seus filhos sabem? O seu neto sabe? Você sabe se defender se alguém chegar e falar acerca disso para você? Eu digo porque algumas pessoas falam, pastor, isso é besteira, pastor, como um irmão falou, isso é besteira, pastor, isso é coisa de brincadeira, não tem nada a ver. Antigamente que era assim, mas hoje é brincadeira e tudo, sabe? Eu sou ainda da época da festividade que era parecida com essa, da festividade de Cosme e Damião, né? Eu não sabia o que que era, jogavam um bombom para nós, as crianças tudo ia pegar os bombons, e era legal, vou pegar bombom. Só que você não sabe que aquilo ali é uma oferenda a uma entidade. Depois, né, a gente vai crescendo, a gente não sabe. Eu já falei a vocês que uma parte da minha família era um bandista, outra parte era cadecista. Então eu cresci nesse ambiente conhecendo como rola os esquemas. Nós criávamos as nossas galinhas pretas, nós tínhamos ali o preto velho na frente de casa, toda vez a gente tinha que dar cachaça para ele. Então tem muitos irmãos que não entendem desses aspectos e eles acham, não, não tem problema nenhum, pastor. Você não sabe o que está por trás. Por isso, hoje, à luz da palavra, eu quero trazer à tona a você, trazer do fundo a você, para que você veja que essas coisas são maldição para o crente. E o crente não deve participar, não deve se alegrar, não deve estar no meio. Quando que eu percebo que existem muitos crentes que acham que isso não tem problema nenhum. Bem, o texto base de hoje encontra-se em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 14. Diz assim, ó, versículo 18 de nova, a advertência contra as práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhações ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor. Versículo 14. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhações. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Bem, aqui nesse texto você percebeu que o texto bíblico inclui uma série de itens. Pessoal dos búzios, cartomante, pessoal da feitiçaria, pessoal que vai ali no cemitério, pessoal que faz os despachos. Você percebe aqui, irmão, que há uma inclusão sobre todos esses aspectos. Por isso a importância de você entender que é necessário abrir os olhos dos nossos irmãos para que eles percebam a maldição que existe em fazer essas práticas que são contrárias à palavra de Deus, que lá no Antigo Testamento, o Deuteronômio já dizia para não fazer.
A festa das bruxas, em específico, que é o que eu estaria abordando hoje aqui, ela é comemorada na véspera de Todos os Santos, né? No dia 1º do 11, aqui no Brasil. E ela é uma antivéspera, né? Ali do Dia dos Finados, que nós tivemos nesse último domingo, aqui no dia 2/11, né? Esse período é dedicado a rituais macabros, irmãos. Esse é um período em que existem muitas práticas ocultistas, muitas práticas ocultas que eles fazem nesse dia. Na verdade, o dia 31 de outubro é a data que marcou a Reforma Protestante. E por isso que naquele dia eu ia pregar a vocês sobre a Reforma Protestante no dia 31. Só que no dia 31, já que fizeram um dia para exaltar a Reforma Protestante, o que é que o diabo faz? Um dia para exaltar a morte, o dia das bruxas, o dia dos finados, os dias que você vai lembrar dessas coisas. Bem, mas durante a Inquisição ali, a romana, né, a Inquisição, o período da Inquisição, os protestantes foram queimados, irmãos, e julgados como bruxos. Muitos deles ali foram queimados em fogueira porque eram bruxos, porque seguiram a Bíblia e por aí por diante. Então, essa festa que eles propuseram, chamada de festa do Halloween, ela é um deboche contra o povo evangélico. E se você, querido irmão, estiver participando da festa do Halloween, ou se você conhecer alguém que é cristão, que participa da festa do Halloween, está participando de um deboche contra os evangélicos. E é por isso que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Eu digo isso a vocês porque Romanos, capítulo 12, versículo 12, assim nos declaram. Vejam como a palavra de Deus nos diz: a nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo. Ou seja, é para se oferecer a Deus como sacrifício, não ao que é feito na época de sacrificar as crianças em torno de um Deus. Dedicado, você deve ser o quê? Dedicado ao serviço, ao seu serviço, ao serviço ao Deus vivo, e deve ser agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês oferecem a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Renovai-vos vossa mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, perceba que Paulo declara aqui que nós devemos ter uma vida de serviço a Deus, como uma espécie de servir ao ser vivo, a Deus, que tudo fez por nós. Nosso sacrifício não pode ser o sacrifício que eram feitos na época ali no fogo, que sacrificavam as crianças, mas o nosso sacrifício é um sacrifício vivo, de uma vida de serviço a Deus. Por isso a importância de você entender que quando trabalhamos para a causa de Deus, estamos fazendo um sacrifício, um holocausto ao Senhor. Quando você vai para a igreja e você serve as coisas de Deus, você está fazendo um sacrifício de holocausto a Deus, um sacrifício chamado sacrifício vivo ao Senhor. Bem, hoje eu vou falar a vocês em específico sobre aqui o que há de errado nessas questões do Dia das Bruxas. Por que eu estou falando isso? Porque, embora a palavra Halloween, né, ou a expressão Dia das Bruxas não sejam citadas na Bíblia, né, não tem ali alguma coisa na Bíblia dizendo, ai, vocês são contra o Dia das Bruxas porque está escrito. Sabe que o adventista ele é chato. Você vai em algumas igrejas evangélicas, eles não se preocupam muito com isso, não estão tão preocupados com esse paganismo adentrando a igreja, adentrando a vida dos irmãos. E eu falo mais a vocês, por quê? Porque eles tiraram aqui no Brasil o Dia dos Pais, tiraram aqui no Brasil o Dia das Mães, tiraram aqui a festividade do Natal, a festividade dos Santos, mas o Halloween eles não tiraram, né? Ah, não, é cultura, pastor. É cultura, cultura do diabo, mas não é cultura nossa, nunca foi. Eles tiraram um monte de festividade em volta da família, em volta da unidade, da união, mas não tiraram o dia do Halloween. Quando você vai nas escolas, as escolas, eu fui com meu filho, o que é que eu fui fazer? Fomos fazer um documento, eu, Débora e os meninos, e fomos ao mall, né? Fomos ao shopping.
E, amigos, quando eu chego lá, tem um monte de crianças ali, de escola, uma escola cara aqui do nosso país, e os professores levaram essas crianças para o shopping lá, porque havia um programa todo voltado para o dia do Halloween com as crianças. E era uma escola muito, muito bem conhecida e cara aqui de nosso país. E aí então eu vi as crianças todas lambregadas de sangue, todas sujas, os professores todos com aquelas coisas, faca, e todos sujos de sangue, tipo como se tivesse ossos expostos. Se aquilo não é um culto à morte, é o quê? Bem, e nós vimos crianças da fase de 3 a 5 anos andando tudo enfileirada e eles fazendo esse culto à morte ali e dando ali a morte para as crianças. As fantasias que eu vi ali de monstros, fantasias de bruxas, fantasias de caveiras, elas são usadas ali como se fosse uma brincadeira, sabe? Ah, morte e tudo, não tem problema, uma brincadeira. Cultuar a vida não pode. Cultuar o dia do Senhor não pode. Cultuar o nascimento da vida não pode. Cultuar as coisas da vida não pode, mas cultuar as coisas da escuridão, da morte, pode. Bem, e isso está sendo ensinado a larga escala aqui em nosso país. É um fato do que acontece na América depois de 30 anos, acontece aqui no Brasil, né? Com uma força maior aqui em nosso país. Hoje, por conta da internet, está encurtando esse tempo. O que acontece lá, aqui já começa a acontecer com menos anos. Mas estamos percebendo, e eu nunca tinha visto isso de tão forte, né? Não sei se é porque eu sou do mato, mas eu nunca tinha visto isso daí ensinando as crianças de uma forma grosseira e rápida. Eu sei que na América isso é comum, o secularismo é muito alto, mas aqui em nosso país nós tínhamos ainda, por conta da raiz católica que nos precedeu, nós éramos um pouco mais firmes em algumas coisas. E quando eu olho aquelas fantasias ali, eles dizem que é tudo uma brincadeira, contudo, irmãos, há uma frase clara que Provérbios 26, versículo 18 e 19 diz: o diabo não brinca. Pode ser uma brincadeira, irmãos, para essa galera. Aí, não, uma brincadeira, pastor, e tudo. O diabo não brinca. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Ou seja, não é brincadeira, irmãos, essas coisas do inimigo. O inimigo, ele não brinca. E por isso que Provérbios 26, versículo 18 e 19, assim declaram: Deus também não brinca. Vocês lembram de Gálatas, né? Já que o diabo não brinca, Deus também não brinca. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que ela colherá. Veja que a Bíblia deixa claro que de Deus não se escarne, de Deus não se brinca. Já que o diabo não brinca com as coisas dele, né, como diz Provérbios, Deus também não brinca. E por isso eu incluí essas questões de Deus também não brincar. As práticas que eu vi nesse final de semana aqui em nosso país, as práticas que eram envolvidas com essas festas, né, de Halloween e essas coisas, Dia das Bruxas, elas são condenadas pela palavra de Deus. Veja o que a Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 5, versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto e o só referir é vergonha. É um fato que o que estão fazendo em oculto, só o fato de falar é vergonha. Quantas vezes já vimos, irmãos, é, é, como é que é o nome? Famosos fazendo cultos dentro de cemitérios com pessoas mortas. Aqui os irmãos são tudo limpinhos, os irmãos não sabem disso. Mas existe muito isso, irmãos. Existe muita podridão por trás disso. E não pense que esse dia comum do dia dos finados, dia das bruxas, é uma festividade de brincadeira. Travessura, como é que é? Doce ou travessura? Não pense que é só isso. É todo um ambiente voltado. E esse é o dia que as entidades mais trabalham e fazem muitos trabalhos acerca de outras pessoas. Bem, a fé cristã, ela se baseia, queridos irmãos, na luz e não nas trevas.
E é por isso que eu estou trazendo à baila esse tema a vocês aqui. Veja que a palavra de Deus nos diz. Efésios, né? Capítulo 5, versículo 12, ele começa, antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês são da luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Veja que a palavra de Deus, ela nos declara que é preciso trazer para a luz, porque até falar o que eles fazem é vergonhoso. Vocês podem ver que eu, por mais que sei do que acontece, até mesmo eu tenho cuidado para falar, não só por conta do algoritmo, mas também porque é vergonhoso o que eles fazem no cemitério, o que eles fazem com os animais. Cadê os caras dos animais? Eu fico pensando, né? Poxa vida, se um cara aqui no Brasil foi criar um bicho aqui, aí mandaram ele devolver, ele era do sítio, aí veio aquela, como é o nome daquele? Capivara. Tá lá, tá na internet. Foi criar a capivara, aí foi lá alguém que denunciou e mandou pelos direitos dos animais e lá, Lulu, mandou devolver a capivara do cara lá, e o cara criando, né, fazendo carinho, ela voltava, ela vinha sozinha do mato, né? Ela vinha sozinha na porta da casa do cara. O cara não foi caçar lá no meio do mato. Ela vinha sozinha e tudo mais e tal. Mas os direitos dos animais, aí acabaram com tudo, com a rinha de galo, acabaram com as brincadeiras, acabaram com tudo. Eu lembro que aqui em casa é, aqui em casa, o cachorro, a nossa cachorra aqui, um dia chorou aqui porque a gente prendeu na corrente, tudo pronto. Pra quê? Meu Deus do céu. Veio duas vizinhas aqui em casa. Ai, o que é que tá acontecendo? Lá, Lulu. Aí eu, eita, lá vem, meu Deus do céu, salva ela. E aí. A vizinha veio aqui, ela falou, não, vizinha, aconteceu isso. Ah, mas você viajou? Eu falei, é, vizinha, faleceu minha sogra, eu viajei e tudo, mas a cachorra ficou aqui em casa, tem todo um equipamento. Você deveria colocá-la no hotel, não sei o quê. Eu falei, aham, nem eu vou para o hotel. Aí coloquei, eu falei, olha, nós temos um equipamento aqui que tem alimentação, nós temos filmagem, gravado, papapá, tem água corrente o tempo todo lá para eles, tem todo o equipamento preparado para isso, tem um local para ele se abrigar, tem a casinha dela, tem a roupinha dela. Aí eu fui explicando para ela. Pronto, a vizinha ficou, mas vai chorando, vocês deixaram sozinho, mas a água tá parada, não sei o quê. Eu falei, não, vizinha, tá sempre água caindo o tempo todo, vazando, a gente deixou isso aqui, porque tivemos que sair às pressas e tal, por conta do sepultamento da minha sogra e tal, e tal, e tal. E elas vieram, ai meu Deus do céu, aquelas coisas. Na América vocês sabem que isso é pior, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem os cachorros vira-lata. Na América é pior essa situação. Mas ninguém fala das galinhas que são mortas, ninguém fala dos carneiros que são mortos e são colocados ali nos despachos. Ninguém fala disso. Sabe, irmãos, por que não falam disso? Porque é um fato que existe algo por trás. E se você que é crente não percebe isso daí, você pode estar correndo alguns riscos. Bem, por que eu estou falando tanto sobre esse tema aqui? O que que há de errado com esse Dia das Bruxas? Eu quero refletir a vocês sobre algumas coisas. Dentre elas, a primeira é que Gálatas capítulo 20, capítulo 5, versículo 20 fala sobre a feitiçaria. O que que há de errado? O primeiro item é o item da feitiçaria. Veja o que ele diz: idólatras, feiticeiros, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Veja que o texto começa primeiro falando sobre a feitiçaria se basear no sentimento de querer dominar a vida do próximo. A feitiçaria nada mais é do que querer dominar a vida do próximo. Você vai aí, hoje em dia já não tem mais tanto jornal, mas você abria antigamente os jornais aqui no nosso país, né, o jornal de papel, quando tinha, esse jornal tinha lá a seção de classificados, e na seção de classificados tinha lá as mulheres que conseguiam tudo que você queria. Olha, eu trago seu marido de volta, né? Tem lá a propaganda. Olha, se você quer prosperidade, nós traremos a prosperidade para você. Você quer ver seu futuro? Nós traremos o seu futuro a você. E então os tarôs, feiticeiros e idólatras, esse pessoal todo, se unia e fazia suas mágicas lá
e eles propunham isso como é que é o nome? Propunham isso lá no jornal. Bem, a feitiçaria, ela se baseia nesse sentimento de querer dominar a vida do outro. Já que ele te deixou, eu trago de volta e arrasto ele. Me traz uma peça de roupa dele, me traz não sei o quê. E eles faziam sempre isso. Essa é uma obra, queridos irmãos, da carne, e ela está associada a outros pecados. Qual é o pecado que está associado? O pecado da feitiçaria. O texto bíblico mesmo diz: o pecado da inveja. Ah, eu não consigo ter aquela mulher e eu invejo a vida dela, então eu vou acabar com a vida dela. E eles vão até essas pessoas para fazerem feitiçarias contra os outros. A idolatria, eles querem mais para si e então eles querem que as pessoas fiquem ovacionando eles. E o pecado da idolatria é juntado aí. A inimizade, já que eles estão com o pecado da inimizade, eles estão com raiva um do outro, então eu vou fazer uma feitiçaria contra ele para acabar com o casamento dele, para acabar com os filhos, para acabar com as coisas. Não só isso, o ciúme. Olha, eu vou fazer uma feitiçaria porque eu tenho muito ciúme, porque um dia ele olhou para tal fulano, ele me traiu, ele fez alguma coisa e tudo mais, e a pessoa, ela tem muito ódio, ela tem muito ciúme, e então ela comete esses pecados. Por causa desses sentimentos aí, irmãos pecaminosos, as pessoas procuram feiticeiros para que façam essas simpatias, né, que nós chamamos comumente aqui no Brasil, essas simpatias e qualquer outro tipo de mandinga que eles fazem lá e tudo, para então eles terem. De acordo com o autor, as pessoas não somente fazem as simpatias e esse tipo de mandinga, fazem macumbas, fazem voodoo, justamente para conseguir as coisas que eles querem. Só que os crentes não devem estar envolvidos nesse tipo de coisa. Perceba, querido irmão, que não devemos dar ouvidos a essas coisas, como diz Jeremias 27, versículo 9. Não devemos dar ouvido a esse tipo de pecado e esse tipo de coisa. Eu ainda mais falo a vocês porque também não, queridos irmãos, não precisamos ter medo disso. Algumas pessoas falam: Meu Deus do céu, não fala essas coisas, pastor. Ixi, Deus me livre. Tem um irmão até que se benze, né? Ai, meu Deus, lá vem o pastor falar assim: Ei, pastor, vem falar dessas coisas, pelo amor de Deus, não fale dessas coisas. Queridos irmãos, não precisamos ter medo disso. Por quê? Porque somos protegidos por Deus contra essas coisas. A não ser que você esteja sem a proteção do Senhor. Aí sua casa cai. Mas se você é de Deus, se você é da parte do Senhor, se há blindagem sobre sua vida, então não devemos temer o mal. Por quê? Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. O mal, ele não deve ser temido, ele deve ser combatido. E por isso a importância de falar a vocês que, de acordo com Jeremias, capítulo 27, versículo 9, e Números 23, versículo 23, diz assim, ó: Não vale encantamentos para os que estão em Deus. Por isso que Números 23 assim declaram: Desde que estejamos, irmãos, na presença do Senhor, os encantamentos não valem para nós. Ai, meu Deus do céu, pastor fulano vai fazer. Eu lembro que na frente da igreja do Itaim, né? Toda vez eu tinha que limpar aquilo, ou eu limpar aquilo, uma vez eu tive que limpar, e alguém fazia um despacho. Graças a Deus a gente orou lá, deve ter quebrado alguma coisa na casa do cara lá. Mas fazia um despacho bem na frente da nossa igreja. Eu falei, pronto, estão querendo amarrar o sapo, né? Amarrar a boca do sapo, para a gente não pregar mais o evangelho. Na frente da igreja do Itaim. Itaim Paulista, uma igreja de esquina grande, uma igreja muito larga, 10 por 30, a igreja bem grande. E aí faziam ali o despacho bem na frente. Sabe, irmãos, ah, eu não hoje, né, com essa questão, até a Socorro falou aqui da liberdade religiosa, de fato, todos têm a liberdade de fazer o que quiser. Só que nós cristãos não temos a liberdade dada pelo Senhor para fazer essas práticas abomináveis. Que as pessoas façam, e está tudo certo, as leis permitem hoje você matar os animais, fazer o que tiver que fazer e tudo, mas nós cristãos não temos essa permissão da parte do Senhor. É um fato, irmãos, de que quem já praticou, quem já participou desse tipo de feitiçaria, aí precisa se arrepender, precisa ali pedir perdão ao Senhor para que anule as obras malignas. Se tiver alguém aqui no Gol Six que já fez essa prática de feitiçaria contra outra pessoa,
você precisa pedir perdão para que justamente sejam anuladas essas obras malignas, como diz Apocalipse capítulo 9 versículo 21, para anular essas obras de feitiçaria. A feitiçaria, irmãos, nada mais é do que uma rebelião contra o Senhor. A feitiçaria, ela é essa rebelião contra Deus. Por quê? Porque o Senhor é quem controla a nossa vida e nós devemos aceitar a vontade de Deus. E a feitiçaria é sair do controle do Senhor. A feitiçaria, ela se baseia em dominar pessoas. E nós não devemos nos utilizarmos dessa prática e querermos dominar as pessoas. Bem, o tempo não me permite mais, eu tenho aqui mais alguns outros itens que eu vou abordar com vocês ao longo dos dias, mas é um fato de que você deve olhar com carinho acerca disso. Por que eu digo isso, irmãos? Porque não somente nesse dia as pessoas estão praticando isso. Tem muito crente que está praticando esse tipo de coisa através dos filmes, através das músicas. Tu acha que não tem muita música dessa mundana que os caras não ofereceram para Deus? Olha a letra. É porque os irmãos não entendem inglês. Eu tô estudando mais inglês agora, e aí quando eu vou ler algumas letras de música, eu falo, meu Deus do céu, esse cara tá querendo dizer isso. Sabe que o brasileiro vai cantando, né? Ele vai ali ludibriado pela melodia e tal, bonitinho, mas quando você vai ver a letra, eu falo, desgraça, rapaz. O cara tá falando de morte mesmo. O cara tá falando para levar a vida à bancarrota. O camarada tá depressivo, ele tá falando em suicídio, tá falando em alguma outra coisa desse tipo aí. Sabe, irmãos, é um fato de que você precisa entender dessas coisas. Eu digo porque tem muito crente que está cantando esse tipo de música dentro de sua casa e trazendo maldição para si, trazendo escuridão para si. Outros estão assistindo esses filmes e dentro dos próprios filmes existem cultos macabros. E o irmão, ele faz parte desse culto, porque ele está sentado na sala dele, assistindo aquele vídeo, ou está deitado na sua cama, assistindo ali no seu tablet, no seu celular, e ele está coparticipando dessas coisas. Outros estão financiando, pagando ali o Netflix, pagando ali o filme e tudo mais. Ele está financiando com os seus recursos, vamos dizer, aspas, o dízimo que ele está dando ali para financiar aquelas obras e eles continuam produzindo mais filmes macabros ainda porque os recursos estão chegando. E estão sendo financiados por quem? Por muitos crentes. O crente não tem dinheiro para comprar a lição da escola sabatina, não tem dinheiro para melhorar as coisas da igreja. Mas eu duvido, o crente tem dinheiro para pagar o Netflix dele, tem dinheiro para pagar as coisas que ele gosta de fazer e ele acaba financiando essas obras malignas. Bem, nós somos da luz. Por favor, não estou querendo ser grosseiro nem louco aqui, mas eu quero que você pare e avalie isso. Por quê? Porque há sim uma crítica enorme, uma proibição ao Senhor contra aqueles que fazem a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfídia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções. Há um segundo aspecto também acerca da necromancia, um outro aspecto que a palavra do Senhor condena. Isaías 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilrearem e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultam os mortos? Ah, você tem agora as mudanças de algumas coisas. Você tem ali os filmes que muitas crianças estão assistindo hoje, né? A morte. Você tem ali as mudanças. O Drácula mais já não é mais, o vampiro já não é mais do mal, né? Você tem vampiro antigamente chupava o sangue e tal, ô vampiro. Só que agora o vampiro não é do mal, o vampiro é bonito, ele é forte, ele vai conseguir a moça. E as pessoas ficam até torcendo ali para ele conseguir aquela moça que eles amam demais. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai chupar o sangue da moça. Mas os irmãos ficam ali, oh, você acaba financiando as maldições sem saber. Você acaba vendo isso daí. A necromancia é o culto aos mortos, irmãos. E por isso nós não podemos participar disso. Esta prática, condenada pela palavra de Deus, somente o Senhor merece a nossa adoração. Você tem na igreja romana o culto de sétimo dia, nada mais é o culto de sétimo dia do quê? Do que o culto aos mortos. Você tem aí, por exemplo,
a doutrina do purgatório e que sai. Vocês lembram a crítica que Lutero fez para eles lá? O que que Lutero falou? Quando cai, por exemplo, uma moeda lá na salva, que você salvou o seu parente, o que que vai acontecer? Vai subir lá seu parente para o céu. Então, essas coisas você deve reavaliar em sua vida, o que você está assistindo, porque você pode dizer para mim, não, pastor, eu não pratico isso. O pastor está falando essas coisas, mas aqui nossa plateia só tem crente e tudo mais e tal. Nós não praticamos esse tipo de coisa. Será mesmo? Será que você não está assistindo muito desses filmes, financiando produtos de pessoas que financiam isso? Bem, eu quero que você avalie por quê? Porque são práticas condenadas pelo Senhor. E o suprassumo disso é esse dia do Halloween, esse dia dos feiticeiros. Que Deus ajude você. Amanhã eu estarei concluindo essa mensagem falando um pouco mais a você como eles estão entrando na sociedade, como eles estão entrando na casa do crente, como é que ele está entrando na sua casa, como é que o inimigo está entrando com seus filhos. O índice enorme de pessoas que estão se cortando, porque não pode falar, porque senão o algoritmo quebra, mas pessoas que estão se cortando, pessoas que estão querendo não ter a vida, bem, o índice está crescendo demais, em especial aí na América. Aqui, na grande megalópole que eu vivo, que é São Paulo, o índice é enorme. Uma vez eu fui conversar com uma moça lá do McDonald's, que ela estava lá, quando ela foi me servir, quente pra caramba, dia quente que só, e ela toda coberta. Eu falei, puxa vida, essa mulher, né? Deve ser roupa do negócio. Ela coberta até aqui. Quando a menina foi me dar a coisa que a roupa dela esticou, eu vi lá os cortes na mão da menina lá. Bem, irmãos, você que é crente talvez não perceba isso porque a gente vive em outro mundo, mas está acontecendo demais isso daí na nossa juventude. Como pastor, eu tenho visto muito isso. Não só a juventude que é louca, que vive fazendo asneira, bebedeiras e tudo mais, mas a juventude que fica presa dentro do quarto com seus desenhos, com seus filmes, com seus videogames. São pessoas que estão indo para baixo, elas estão fazendo coisas erradas, estão sendo iludidas pelas coisas das telas. Nós precisamos entender mais disso à luz do que a irmã escreve em seu livro. Precisamos ter um olhar mais atento a nossos adolescentes, a nossa juventude. Por quê? Porque talvez não nós, porque nós somos de outra geração. Esse tema de Halloween não fala tanto para gente, mas para eles fala muito. Para essa juventude fala demais. Por isso a importância de você entender e salvar os seus filhos, salvar os seus netos, salvar a nossa juventude de nossa igreja. Bem, vamos fazer a oração, senão não paro aqui. Amanhã tem mais, pessoal.